Signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Sagitário. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Você pode dar uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente ou na sua Vênus, ou nos signos fortes do seu mapa, caso essa leitura não ressoe com você. Aqui eu uso constelação, astrologia e tarô, além de oráculos, para entender um pouco mais e melhor, com mais profundidade, o que o inconsciente está tentando revelar e quais os caminhos a seguir. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você ficará por dentro de todos os novos vídeos lançados. O signo de vocês sai toda quarta-feira às 19 horas. E peço que, como gratidão, você deixe seu like, você curta, comente, compartilhe, escreva se está fazendo sentido. Toda quarta-feira também às 13 horas tenho live no Instagram e no YouTube. E nesta quarta, às 13, falaremos sobre Vênus retrógrado e as feridas do amor. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o arcano da justiça. Vou colocar aqui na bandeja a justiça. Ali, Sagitário. Na sequência, 4 de espadas, uma encruzilhada, né? Momento de coragem, que é o arcano 0 do tarô, que é sair do inconsciente e ir para a consciência. Vamos entender melhor. Dados astrológicos. Casa 1, casa da personalidade do eu. Energia de Júpiter, que é o que expande, que é o regente de 2025. E energia de Áries. Áries é a energia de iniciativa, de vai, de se é a mesma energia do arcano 0. Vamos só entender o porquê dessa justiça, ou seja, se algo que você sentiu injusto, injustiçado, tem a ver com infância, formação da personalidade, formação do eu, do poder pessoal. Eu vou colocar aqui um bonequinho para representar a infância, uma criança. O que será que aconteceu que você clama por justiça ou se sentiu injustiçado e que hoje tem alguma reverberação na sua vida? A gente já volta a falar dessa carta aqui para entender isso. Vamos olhar para as outras, né? Energia do Sagitariano. Energia central do Sagitariano, por favor, uma carta. 9 de copas. O 9 de copas é um relacionamento que tem frutos não só no sentido de filhos, não é isso. Não chega a ser uma plenitude, porque talvez um dos parceiros não esteja totalmente transformado. Mas é uma trajetória em que há muitos aprendizados para ambos. Mas um dos parceiros está começando a despertar, talvez espiritualmente, e tem um apoio de uma espiritualidade maior. Então, aqui nessa carta, a gente tem Eros e Psique, ou seja, o Cupido e a mente, o amor e a razão, né, o coração e a razão, e sob a tutela de Vênus, que é a deusa do amor. Eu vou colocar Vênus aqui. E vou colocar Juno, ou Hera, que é, na astrologia, responsável, a deusa, né, responsável pelo casamento. Ela é a esposa de Zeus na mitologia. A única mulher casada do Olimpo. Aqui a gente está falando de um relacionamento sério, tá? A gente não está falando de relacionamento passageiro, não. Mas tem algo a ver com a sua personalidade, com o seu eu e talvez com a infância. Eu vou colocar Vesta. Vesta representa o eu superior. Então, pode ser que não seja algo de infância, pode ser algo ligado ao seu eu, à sua essência, ao seu eu superior. Energia do bloqueio, que bloqueia esse 9 de copas. Sai a rainha de espadas.
e 3 de ouros no bloqueio. A rainha de espadas é o domínio da razão. Então, talvez um dos parceiros nesse relacionamento seja muito mental, que tem o domínio da razão. Eu vou colocar a mente aqui, pra gente entender, ver o que com mais clareza. Então, aqui fica muito palpável, né? E tem o 3 de ouros. O 3 de ouros é um reconhecimento do seu trabalho, um reconhecimento público dos seus esforços. Só que por que isso? Vou colocar esse dinheiro, o dinheiro aqui, ó, para simbolizar o reconhecimento dos seus esforços. Qual o objetivo da leitura, por favor? O que a gente tá... Peraí, caíram. 8 de copas. O que é o 8 de copas? É deixar para trás algumas dores, alguns sentimentos e mergulhar fundo no seu inconsciente. Então, uma das pessoas está precisando mergulhar no seu inconsciente. Lembra que eu falei que os dois ainda, um dos parceiros ainda não está totalmente transformado? Tem uma divergência. Porque no 10, é uma história, né? Os naipes aqui. No 10 de copas, eles estão totalmente transformados emocionalmente. Opa! Eles estão transformados. A psique ganha asas. E depois dessa transformação, desse mergulho no inconsciente, vem a melhor carta do tarô, que é o Sol. Que é a iluminação. Vou colocar o Sol. Ou, o que pode ser também, que quando o Sol vem, quando o Sol aparece, tudo que está oculto, seja as questões do inconsciente, vem para a consciência. E aí não tem como escapar. Então não tem como a mente disfarçar. Vai ficar claro para todo mundo. Mas aqui me mostra que o problema está aqui na energia de Áries. O que é, entre aspas, problema? A energia de Áries é uma energia imatura. É uma energia também de iniciativa, mas começa e não termina as coisas. Tem um impulso, inclusive um impulso sexual forte, mas não é da sua infância, não. A infância tá lá, ó, isolada, aparentemente. Acredito que tá mais ligado à formação do eu superior, ali ligado à Vesta. O que está no inconsciente do sagitariano? Pode ser que esteja influência da infância, vamos entender. No inconsciente a gente tem As de Paus, que é o domínio da ação, que é a energia de Áries. Então no seu inconsciente tem um impulso, tem uma ação, tem uma motivação, tem um vamos lá. E tem o 8 de Paus. O que é o 8 de Paus? É trabalho, é trabalho, é trabalho. É ação, mas já começa a ter um descanso, uma alegria, uma luz no fim do túnel. Tem uns golfinhos aqui. Apesar de muito trabalho, já tem já dá para começar a, como se diz, tirar um pouco o pé do freio, sabe? Do acelerador, colocar um pouco o pé no freio. Gente, vocês estão ouvindo um barulho? Tá tendo alguma obra aqui na rua, não tem como, mesmo de microfone aqui, a gente acaba vindo o barulho das máquinas, então peço desculpas, não tem como, não dá para evitar isso. Vamos lá, o que está no passado consciente do signo de Sagitário, por favor? Virou uma carta. 4 de Paus, tem um incentivo para a ação, houve no passado incentivo para a ação, para que você seguisse. O resultado esperado é aqui, ó, vozes da cabeça. O que são as vozes da cabeça? Ai, faço isso, faço aquilo, vou para um lado, vou para o outro, que é essa encruzilhada aqui, ó, 4 de espadas. Então, o resultado esperado é essa divergência. O que eu faço? É o anjinho e o diabinho falando na orelha. Tem um momento de introspecção, que é o eremita, para enxergar as dores do inconsciente. Essa carta conversa muito com essa aqui,
que é uma reflexão, só que aqui é um arcano maior, vem uma força assim, você precisa olhar para dentro. Precisa olhar o que está lá no seu inconsciente. O eremita, ele combina muito com Saturno. Saturno traz o que está lá no inconsciente para a consciência. Também vou colocar a carta do inconsciente. E o arcano da morte. O arcano não é morte física, é renascimento, é mudança, é o amor próprio. E através disso, o que estava seco, morto, termina e renasce. Tem um sol lá atrás. Tem um renascimento. A carta da morte fala muito disso. E olha, o sol foi lá para a criança. Significa que essas dores que estão no inconsciente do sagitariano, nós estamos em 2025. É o ano de Júpiter. As coisas vão aflorar, vão expandir, o sol vai iluminar essas dores que aparentemente estavam lá guardadinhas, quietinhas, desde a sua infância, mas que ficaram lá de alguma forma abafadas. Mas é preciso mergulhar nesse inconsciente e olhar. O sol está mostrando isso, que ainda existem dores que precisam ser vistas, trabalhadas, cuidadas. E o arquétipo de Áries fala muito de uma criança emocionalmente ferida, né? Apesar de Gêmeos ter dificuldade em soltar o arquétipo da criança. É o maior desafio de Gêmeos, por exemplo, que na psicologia a gente chama de síndrome de Peter Pan, que é dificuldade em amadurecer. Não é o caso de Sagitário. Sagitário é extremamente, aliás, maduro, né? Aqui, a energia espiritual que é ligada ao sagitariano. Ele tem uma força espiritual muito grande mesmo. Claro que eu tô falando da maioria, né? Existem exceções e tudo mais. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente de Sagitário, por favor. Caíram duas aqui. A Lua. A Lua fala das emoções, também fala da nossa mãe. E é aquele momento assim, da penumbra, né? Ela é iluminada pelo sol, ela tem uma luz, entre aspas, que não é dela, é reflexo do sol, mas ela brilha, mas também tem um lado oculto. Tem dores escondidas. Tá vendo que tem um caranguejo aqui, ó, no pé? O caranguejo, água e terra. Então tem algo que tá lá no inconsciente, vai lá pra água, vai pra terra. E também aquela casca dura por fora, mas por dentro é muito frágil. E sim, ela olha para todos os lados, tem o Cérbero aqui, que é o cachorro com 3 cabeças. O que quer dizer isso? É o guardião da porta, entre aspas, do inferno. O que é esse inferno aqui? Esse tarô é o tarô da mitologia grega. O que é esse inferno? É o nosso inconsciente. Então existe também a morte indo lá para a infância. Existem questões da infância que precisam morrer para renascer um novo sagitariano. É isso que a gente precisa olhar. Às vezes a gente guarda no nosso inconsciente dores, olha lá o eremita, a gente guarda dores e acha que tá tudo bem. Só que chega uma hora, na verdade, você tampou a válvula da panela de pressão. Chega uma hora que explode. E sai aqui no inconsciente, essa carta conversa muito com essa. E sai aqui o Cavaleiro de Copas. O que é o Cavaleiro de Copas? É o amor. A gente está falando de amor, ó, o 9 de Copas. A gente está falando de relacionamento. Então, isso interfere no seu relacionamento. Essas questões do seu inconsciente. Influências externas, por favor, para o signo de Sagitário. 7 de paus. Briga. É briga. Que briga é essa? Briga de quê? De quem? De como? Vamos tirar mais uma carta de outro oráculo aqui, de outro tarô, desculpa, para clarificar. Clarificando o 7 de paus, por favor, na energia de influências externas. Olha, pede uma integração das suas partes. Então, tem parte da sua infância que precisa ser trabalhada, porque muitas das dores da infância você acaba projetando nos outros.
E essa projeção, agora ficou mais claro, você atrapalha o seu relacionamento. A leitura pode estar espelhada, a gente pode estar falando do seu parceiro, que não tratou as questões dele e acaba projetando em você, no sagitariano, atrapalhando o relacionamento. E este ano, 2025, é um ano de olhar para dentro, pede isso. Então, ó, coragem, é uma carta que pede coragem, olhar para as dores da infância aqui, que é Áries, são as dores da infância. Áries tem uma dor grande na infância, uma imaturidade emocional. Medos e temores, ó lá, julgamento. O que é o arcano do julgamento? Vamos parar um pouquinho para prestar atenção nesta carta. A gente está falando aqui de Mercúrio, de Hermes, que eu chamo carinhosamente de office boy do Olimpo. Ele tá lá, tá vendo que tá num lugar escuro? No inconsciente. Tem uma luz lá atrás, tem uma saída. Tem uma coluna clara, uma coluna escura, ou seja, dualidade. E tem aqui os mortos, traduzindo. A gente está falando de Saturno na astrologia e o julgamento no tarô. Ou seja, que traz um karma à consciência, traz um karma à tona. Mas pode falar também, dos mortos, de padrões ancestrais. Eu vou colocar aqui Netuno. O que é Netuno? O inconsciente coletivo ancestral. Então, se for um inconsciente coletivo ancestral, um padrão que você vem repetindo, a gente vai entender ali, tá? Deixa eu só tirar essas cartas que são do fundo do deck. Faltando espaço aqui nessa mesa. É que esse tarô é grande. Bom, mais uma carta agora para o resultado esperado. Ó, enquanto a bandeja aí, ó, Netuno começa a se mexer. Pode ser que seja um padrão, não necessariamente de antepassados, mas pode ser de vidas passadas para quem acredita. Ai, que linda essa carta. Resultado, a gente tem o arcano da estrela. O que é o arcano da estrela? Essa carta é tão linda. Na mitologia grega, Pandora, que é essa deusa aqui, a primeira mulher humana que, na mitologia, né, que veio para a Terra, tanto é que ela está nua, ela trouxe com ela um baú. Quem que deu esse baú? Era, aqui ó, ou Juno. Acho que na mitologia romana é Juno, na mitologia grega é Hera, enfim. Ela deu esse baú e falou para Pandora, não abra a caixa, o baú, a caixa de Pandora. Não abra, mas ela também era a deusa da curiosidade e ela abriu. E quando ela abriu, tá vendo esses insetos? Ela libertou todas as dores, tristezas e mágoas humanas. Ela trouxe para a Terra os infortúnios. Olha como a mitologia é, né? Coloca a responsabilidade das dores nas mãos de uma mulher. Mas enfim, tirando isso, só que junto a essa caixa veio uma estrela, que é a esperança. Ou seja, depois das dores, o que essa carta simboliza? Depois das dores, depois das tristezas, depois do sofrimento, depois de um aprendizado, você se conecta com o seu eu. Olha lá, Vesta, conectando ao sol, ao brilho do sagitariano. Você renasce junto ao seu propósito. Olha aqui, ó. Nó do norte é o propósito, é a sua estrela, o seu brilho, a sua conexão com a sua alma. Então, a hora que você tratar essas questões da infância, integrar suas partes, porque você tem uma parte machucada na infância, uma parte machucada de outra vida, uma parte... Você está fragmentado, não está inteiro. E a gente, para chegar num 10 de copas, a gente precisa estar inteiro com a gente mesmo e o nosso parceiro também. Então, para isso, é necessário mergulhar no inconsciente. Perfeito. Vou tirar agora uma runa. Sai espelhado, mas dá para ver. Do Ingus, fertilidade. Eu vou colocar a Imperatriz,
que é Ceres ou Deméter. Ó, e tem a ver com padrões ancestrais. Tá vendo que Netuno foi para lá? Tem padrões ancestrais que você precisa trabalhar ou de outras épocas, de outras vidas. Ingus, fertilidade, é imperatriz, Ceres ou Deméter. Aproveite esta runa para finalizar o que foi começado, pois Ingus dá forças para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos e preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, Milu, por favor, relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre às mudanças. Ingus está ligada à Lua. Por isso, influencia o lado feminino. Feminino é aquele que gera projetos, frutos, trabalho, né? Não só filhos. Gerando novas formas de viver, inclusive despertando o interesse em encontrar as pessoas certas para um relacionamento amoroso. Olha quando eu falo isso, o que acontece ali, ó. A imperatriz, a fertilidade, Deméter vai lá para a estrela, que é o nó do norte, que é o seu propósito. Provavelmente esta dor passada tem a ver com uma dor de algum ancestral feminino, provavelmente. Nossa, que lindo isso. Eu vou colocar o nó do sul. O nó do sul significa o seguinte: ciclos em abertos, é o que essa runa diz. Talvez exista ciclos em aberto que precisam ser finalizados, ligados à ancestralidade, e desta forma, enquanto você não encerrar este ciclo, ou o ciclo da sua ancestralidade, você não se conecta à sua estrela, à sua luz, à sua essência. Vamos agora a 3 aconselhamentos das cartas do poder, do oráculo do poder da lua. Ó, tá vendo o nó do sul, que são ciclos em abertos? Eu acredito que ele vá lá para Netuno, que é o julgamento, que é o inconsciente coletivo ancestral, ou para Saturno, né? Que é a ligação de karma. 3 aconselhamentos do tarô, do oráculo, desculpa. Espelho da alma. O que é o espelho da alma? Mergulhar no inconsciente, é o 8 de copas. Espelho da alma. Olhe para dentro. Trabalhe essas questões. Feche ciclos que estão em aberto. Caiu também aqui, refúgio noturno, ou seja, silencie, se conecte com você, com o seu eu. É o 8 de copas, novamente. Mais uma carta, por favor. Fluxo intuitivo, que é a carta do navio. Quando a gente muda as emoções, água são as emoções, são as copas. Quando a gente muda as emoções, a gente muda a direção do barco, a direção do nosso destino, da nossa vida. Escreve aqui nos comentários o que você percebeu da leitura, se isso conecta com você. Curta, comente, compartilhe. Eu agradeço muito se eu ajudei e a gente se vê na próxima leitura.